Olá para você que nos acompanha aqui pelo canal Fator Político BR. Hoje nós vamos conversar com o vice-presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, Anderson Trautmann, que também é advogado tributarista, sócio de Souto Correia Advogados. Seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Bom dia, Berenice, bom dia a todos que nos acompanham, prazer estar com vocês. A honra é nossa. E olha, a gente quer abordar vários assuntos, né? Entre eles a questão da aprovação da reforma tributária. E eu já começo perguntando ao senhor, né, sobre essa inclusão de parâmetros para garantir a não elevação da carga tributária global, né? Isso porque a CACB, né, a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, conseguiu incluir, então, no texto da reforma, após muita negociação, o desejo de um teto, né? Mas a alíquota de referência é uma melhor forma de limitar a carga global. Explica melhor para a gente quais são os benefícios, né, a partir do momento que vocês conseguem essa vitória. Certo, Berenice, esse é um ponto muito importante da reforma, né? A reforma, sem dúvida nenhuma, nós estamos vivenciando um momento histórico, depois de décadas de debate sobre o aperfeiçoamento do sistema tributário brasileiro, que foi construído num período ditatorial, né? O nosso Código Tributário é de 1966, período de exceção, portanto, tivemos a oportunidade de um amplo debate sobre a reforma desse sistema. E um dos parâmetros, né, um dos principais pontos era não uma elevação da carga tributária global, um ponto que foi defendido durante toda a discussão sobre a reforma tributária, lembrando que tínhamos dois grandes projetos, a PEC 45, que redundou a promulgada agora nessa semana, que é de origem da Câmara dos Deputados, de autoria do deputado Baleia Rossi, e tínhamos também no Senado tramitando a PEC 110, proposta de emenda à Constituição 110, que resgatava uma proposta ainda de iniciativa do então deputado Luiz Rauli. O Senado vai adiante com a sua proposta, a Câmara vai adiante, formam uma comissão mista para analisar as duas proposições, mas vem a pandemia e nós paramos com esse trabalho. E no resgate agora em fevereiro, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, forma um grupo de trabalho para impulsionar a aprovação do texto ainda no ano de 2023, o que se obtém. E neste impulsionamento, neste grupo de trabalho, num momento democrático como o que vivemos, possibilita, então, a interação com várias entidades da sociedade civil, e a CACB foi uma das principais interlocutoras na defesa desse que é um dos principais pilares da reforma tributária, ou seja, que não haja aumento de carga tributária. Como é que se assegura isso, né? Se estamos nesta reforma simplificando, trazendo mais transparência, unindo tributos, né? 5 tributos que deixam de existir, ISSQN de competência dos municípios, ICMS de competência dos estados, IPI de competência da União, mais 2 contribuições, que são o PIS e a COFINS, sendo unificados, né, trazendo em substituição o imposto sobre bens e serviços e a contribuição sobre bens e serviços, o primeiro de competência de estados e municípios e esta última de competência da União, junto com um imposto seletivo que vai incidir com o seu caráter extrafiscal, ou seja, coibir a utilização, o consumo de bens danosos ao meio ambiente ou à saúde. Nós temos que os 2 novos tributos não podem corresponder a uma arrecadação maior do que os anteriores que estão sendo extintos. E nesta sistemática nós não tínhamos, apesar do discurso, da intenção dos nossos parlamentares, nenhuma regra, nenhum dispositivo na emenda à Constituição que garantisse isso. Então fomos até o deputado Aguinaldo Ribeiro, debatemos muito a importância de termos um dispositivo e foi inserido ainda na tramitação da Câmara dos Deputados essas alíquotas de referência. E aí que vem o ponto, né, que foi colocado, a dificuldade de nós estabelecermos este teto dentro da Constituição, dada a necessidade de preservação da autonomia de entes federados.
que é a autonomia de estados e municípios. Então, o que entendeu por bem o Congresso Nacional foi estabelecer a referência, ou seja, alíquotas de referência para esses tributos que serão instituídos, IBS e CBS, mas que essas referências não ultrapassassem a autonomia dos entes federados. Portanto, essas alíquotas, como o próprio nome diz, são meras referências. E o município, o estado, pode estabelecer para o IBS, por exemplo, alíquotas maiores ou menores. Então, foi um grande passo, mas um passo. Temos uma jornada ainda pela frente, a discussão das normas complementares, que vão garantir essas manutenções de referência, e também que lá em 30, quando teremos a revisão da tributação da CBS, e lá em 35, quando teremos a revisão do teto global, aí considerando imposto seletivo e IBS, que nesta fase de transição entram, especialmente o IBS, entra em vigor somente de 29 a 32, possamos fazer essa revisão para verificar se efetivamente houve ou não aumento de carga tributária global. Perfeito. Bom, uma outra pergunta, acredito que a nossa audiência tem muito interesse, inclusive, em relação a isso, é sobre o direito ao crédito, né, nas aquisições realizadas por empresas e nas vendas realizadas também por empresas optantes do Simples Nacional. Como é que fica agora? Esse é um outro ponto extremamente relevante. Não é? A empresa optante pelo regime do Simples Nacional responde hoje por mais de 90% dos empregos gerados no país. Então, imaginem o impacto que se teria se nós tivermos uma reforma que acabe prejudicando esse regime. E, desde o início, mais um dos pontos que foram muito destacados pelos parlamentares e inclusive, o próprio secretário especial da Receita Federal, responsável pela reforma tributária, Bernardo Api, era de que o Simples seria preservado. Essa foi um grande pilar, digamos assim, da nossa reforma. No entanto, um ponto que é importante destacar aqui aos que nos acompanham, nós precisamos preservar com competitividade. E aqui dou um exemplo. No texto original, nós não tínhamos a possibilidade da geração de crédito à empresa optante pelo regime do Simples Nacional. O que é o crédito, né? A tão chamada não cumulatividade, tão debatida, tão destacada. A não cumulatividade ampla, que é assegurada agora nos novos tributos, especialmente no IBS e na CBS, já que o imposto seletivo conseguimos, inclusive, que ele não fosse incidente durante toda a cadeia, incidisse uma única vez, chamada monofasia. A não cumulatividade, justamente você nada mais é do que você poder descontar o que você pagou na etapa anterior com o que você deve na etapa subsequente da cadeia, ou seja, que só haja tributação efetivamente do valor agregado naquele ponto da cadeia produtiva. E o Simples Nacional não teria, na redação original da proposta de emenda constitucional 45, este direito, ou seja, tiraríamos competitividade do Simples Nacional. Nós, quando fôssemos adquirir de alguém do Simples, não teríamos crédito, e adquirindo de uma empresa do regime geral, teríamos. A CACB conseguiu, levou o pleito, junto com outras entidades da sociedade civil, e garantiu esta geração de crédito, ou seja, garantiu a manutenção da competitividade. Foi em toda a extensão que a CACB pretendia? Não, não foi. O texto, e aqui não se resume a esse ponto, poderíamos citar inúmeros outros, o texto, ao nosso ver, não é o texto ideal. É um texto possível, né, dentro desse debate democrático que referi há pouco, foi travado dentro do Congresso Nacional. É um avanço, é um passo importante passo, que o Brasil dá no sentido da harmonização, da simplificação tributária, da maior transparência, tiramos a incidência do tributo sobre ele mesmo, né, no caso do IBS e da CBS, mas temos muito ainda a andar, especialmente na regulamentação. E posso tomar esse ponto como exemplo disso que estou referindo aqui. Por quê? Porque a não cumulatividade, a regra que está na Constituição atual, é muito semelhante à regra que está posta na reforma tributária. O
que difere? Difere que lá atrás, na regulamentação da Constituição de 88, esta não cumulatividade estabeleceu uma série de restrições. Vejam vocês a importância, então, de nós garantirmos que nesta oportunidade, na regulamentação desta emenda constitucional, referente à nossa reforma tributária, nós não tenhamos estas restrições, assegurando, então, este amplo crédito, que é o grande objetivo de um imposto sobre valor agregado. Tá? Termos o crédito amplo e restrito, inclusive para as empresas optantes pelo Simples Nacional, na geração de crédito, na medida que elas não, nas suas compras, não têm esta possibilidade. Agora, doutor Anderson, o senhor mesmo disse, né, que esse texto ainda não seria o texto, não é o texto ideal, né? E há quem critique essa reforma que foi aprovada, afirmando que ela não simplifica os processos e ainda pode aumentar os impostos. Qual que é a sua análise em relação a isso? A nossa avaliação é que a reforma, sim, é um avanço, referia a alguns pontos aqui, o ponto de por exemplo, transparência em relação aos benefícios fiscais. Hoje temos benefícios fiscais sendo concedidos sequer com possibilidade de os estados monitorarem. Eles deixam de ser concedidos sob a ótica fiscal, como um instrumento de tributação, portanto, mas continuam sendo passíveis de concessão por incentivos financeiros, ou seja, previsão orçamentária. E nós, como sociedade civil, poderíamos acompanhar os orçamentos dos estados e cobrar, ver lá a rubrica de educação e ver a rubrica que foi concedida a um determinado empreendimento, para ver se o empreendimento correspondeu àquela expectativa de geração de emprego, geração de renda. Então, ela tem inúmeros pontos positivos, né? A retirada da tributação em cascata é outro benefício, a unificação das legislações, né, de tributo sobre consumo, termos apenas um tributo incidindo sobre consumo, ou dois, né, um partilhado entre União, Estados e Municípios, o IBS e a CBS, temos inúmeros avanços. Agora, é o ideal? Não, não é. Tem inúmeros pontos que eu poderia referir a vocês. Um primeiro ponto é esse da não cumulatividade. Apesar de todos os nossos pleitos, apesar de todos os nossos pedidos e debates, toda a interação que tivemos com o Congresso Nacional, um dos nossos pedidos era que não houvesse o condicionamento desse crédito ao efetivo recolhimento do tributo pelo fornecedor, algo que é permitido no texto que foi promulgado na última quarta-feira. Então, um ponto que, ao nosso ver, é inclusive um retrocesso, porque condiciona este aproveitamento, esta não cumulatividade ampla e restrita que falamos há pouco. Mas tivemos avanços em outras questões, como o crédito para empresas optantes do Simples Nacional, como a própria questão do limitador de carga tributária global, poderia ser um limite definitivo, ser a alíquota máxima, por exemplo, ao nosso ver, seria melhor do que o texto que está aí. Então, não é o texto ideal, mas é o texto possível num amplo debate democrático como o que ocorreu. E temos aqui o dever, então, na regulamentação, de também continuarmos a debater para que seja assegurado todo o avanço que foi obtido no texto constitucional, a exemplo desses que eu referi a vocês, de limitador de carga tributária, como o crédito ao optante do Simples Nacional e tantos outros que nós conseguimos arduamente a partir do debate amplo e democrático que foi travado no Congresso Nacional. Perfeito. E quais são as perspectivas dos empresários para 2024? As perspectivas dos empresários em relação a 2024, e aqui falo a partir da nossa experiência, do debate dentro da nossa confederação, que reúne mais de 2.000 associações comerciais e empresariais de todo o país, então, representantes do setor produtivo de todos os estados, de todos os setores da economia, agronegócio, indústria, comércio, setores de tecnologia tão importante para o desenvolvimento do nosso país, é uma perspectiva de que essa reforma tributária seja regulamentada,
adequada aos parâmetros que foram estabelecidos na Constituição Federal, com os avanços que foram consagrados a partir do debate. E posso citar aqui mais um, né, que é a questão dos alimentos. Conseguimos, a partir de um amplo debate, que fosse criada, né, estabelecida lá a previsão de uma cesta básica nacional no texto da emenda constitucional que foi promulgada, e esta cesta básica terá alíquota zero desses tributos, ou seja, a manutenção aqui dos benefícios estabelecidos para a redução da desigualdade social no país, como é o caso da tributação da cesta básica, e que esta reforma tributária possa contribuir. Lembrando que a transição ela se dá para nós contribuintes até 2033. Então, em 2024, nós teremos o debate sobre a regulamentação. Lá em 2026, teremos o início da fase de transição com a instituição de do IBS e da CBS, a alíquota de 1%, passível de compensação com os tributos já existentes, PIS e COFINS. Em 2027, a instituição da CBS. E lá em 2029, se passa a fazer a transição do IBS com a redução de ICMS e ISSQN. Lá em 2033, então, eles são extintos definitivamente, temos um novo regime vigorando. Então, é um período de transição amplo, mas que nos dá, em 2024, como já tivemos, né, um incremento da posição do rating do Brasil em relação a bancos internacionais, somente pela aprovação da reforma tributária. Então, esta fase de transição, esta redução dos benefícios fiscais, essa possibilidade do incremento a partir desta simplificação do sistema tributário, nos dá uma perspectiva nesta fase pós-transição de um incremento para a nossa economia. E, objetivamente, em relação a 2024, nós vemos uma possibilidade de, a partir desses parâmetros, de vislumbrar o futuro com esse impulsionamento, de nós termos, sim, a partir daí, uma economia mais pujante. Mas dependemos, fundamentalmente, de um olhar mais atento para a despesa do gasto público, né? As despesas públicas no país, um equilíbrio orçamentário, um equilíbrio fiscal, ele é extremamente relevante para que nós possamos, de fato, passar a ser olhados como, mais uma vez, como um bom local para investimentos, um ambiente acolhedor para investimentos internacionais, porque sabemos que a nossa disputa não é mais apenas com investimentos no Brasil, mas investimentos que ocorrem no mundo todo. Doutor Anderson, eu quero aproveitar a sua presença aqui no canal Fator Político BR e fazer uma pergunta para os nossos telespectadores do programa Fator Agro, que está também relacionado diretamente à aprovação dessa reforma tributária, né? O senhor que representa aí esta confederação, que, como o senhor bem lembrou, né, ela também tem empresas ligadas ao agronegócio, né? Qual é o impacto agora para o produtor rural diante dessa nova reforma? Nós tivemos, uma pergunta muito boa, especialmente pela relevância que o agronegócio tem para a nossa economia, né? Nós temos, sem dúvida nenhuma, uma mudança significativa, talvez o principal aspecto que impacte o agronegócio é a extinção de benefícios fiscais. Então, acabamos de falar sobre uma modificação, uma simplificação do sistema tributário. 5 tributos deixam de existir e são substituídos por 2 novos, né? E os tributos anteriores, o ICMS, por exemplo, eram dos tributos que impactavam muito o agronegócio, mas tinham uma carga tributária reduzida. Esses, a partir de benefícios fiscais, essas reduções, elas deixam de existir. E no novo regime, a alíquota é única para todos os produtos ou serviços. Ou seja, alguns dos nossos telespectadores poderiam questionar, né? Mas qual é a alíquota? Já está definida? Não, a alíquota será definida
a partir da arrecadação dos tributos que estão sendo extintos. Então, citei aqui momentos de instituição dos novos tributos lá em 2026. Vai se olhar, por exemplo, qual é a arrecadação dos tributos que estão sendo extintos e vai se verificar o valor global. E aí, a partir das alíquotas que serão estabelecidas em 2027, vai se verificar, então, o potencial de chegar nesta carga global. Inclusive, este percentual vai ser pautado, então, como a chamada alíquota de referência, que vai estabelecer os limites, né, de carga global, que serão verificados em 2030, em relação à CBS, que foi instituída em 2027, e em relação a todos os tributos, inclusive o imposto seletivo, lá em 2035. Se for maior a arrecadação do que a arrecadação dos tributos que foram extintos, vai haver um nivelamento das alíquotas de referência nessas duas datas, 2030 e 2035. Então, aí vocês já têm noção, né, mais elementos para se ter um parâmetro de como vai haver esta aplicação dos tetos de referência. E o agronegócio, sendo impactados pelos novos tributos, naturalmente vai ser um dos setores que vai sofrer uma reacomodação das suas atividades. Vejo que tivemos muitos avanços, citei aqui o caso dos alimentos, que nós batalhamos tanto para termos uma cesta básica desonerada, essa entra portanto, com uma alíquota zero, mas os itens de produção agropecuária, inclusive insumos, eles estarão adequados para uma alíquota reduzida, que é a única. Temos basicamente, para aqueles que nos acompanham entender melhor, teremos uma alíquota única, né, definida para todos os itens, como referi, a partir desse cálculo da carga tributária necessária para substituir a arrecadação dos tributos extintos. E digamos que essa alíquota fique em 25%, se fala muito entre 25% e 27%. Digamos que fique em 25%, nós teremos uma alíquota reduzida em 30% para, especialmente, as profissões regulamentadas. Aqui temos administradores, economistas, advogados, entre outros, e uma alíquota reduzida em 60% para os demais produtos. E nesse item de redução de 60% entraram esses produtos agropecuários, né? Inclusive insumos utilizados na produção agrícola e do setor primário em geral. Mas ainda assim, e aí que entra o nosso ponto de destaque, ainda assim, esta carga, tomando como base 25%, que seria de 10%, então, com redução de 60%, pode ser superior à carga tributária atual. Então, resumindo, para o agronegócio é uma mudança que traz simplificação, permite o crédito de todas as suas aquisições, mas será muito, muito importante que o agronegócio esteja atento para verificar se de fato há algum ajuste a ser feito por decorrência de um eventual aumento de carga tributária em decorrência da reforma tributária. Até porque, né, doutor, se aumenta o custo de produção, o preço dos alimentos também vai subir nas prateleiras, né? Exatamente. Pois é. Bom, mas eu tenho ainda uma última pergunta, e não menos importante, né, sobre o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, da OCDE, que contrariou as perspectivas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ele vem reafirmando, né, que a dívida pública, aliás, o relatório que diz isso, que a dívida pública vai aumentar. Como é que o senhor vê essa questão? Esse é um ponto que conversa muito com o meu comentário anterior sobre a perspectiva do país a partir do nosso setor empresarial. É muito difícil um país crescer com déficits recorrentes. Tá? Nós temos que sempre estar atentos às nossas contas públicas. Então, vejo que esta manifestação da OCDE vem muito ao encontro do nosso posicionamento. Ao nosso ver, inclusive,
a reforma primeira que deveria ter sido priorizada, né, seria a reforma administrativa, ou seja, vermos o tamanho do Estado necessário para depois fazermos uma reforma tributária. Vejam que não estamos falando sequer de Estado mínimo, estamos falando do tamanho do Estado otimizado, né? Quais as reduções que podemos fazer para que possamos onerar menos o setor produtivo. Por que onerar menos o setor produtivo? Porque a partir daí há a possibilidade de maior investimento privado, tá? Independente do investimento público, com geração de emprego e geração de renda. O que a OCDE está dizendo? O Brasil precisa olhar para esse tema. O Brasil tem um gasto público ainda muito maior em diversas escalas, seja no legislativo, seja no judiciário, seja no executivo, muito no executivo, e que precisam ser enxugados. O tamanho do Estado dentro do orçamento do país, ele é muito maior do que poderia ser. Então, este enfrentamento do gasto público, ele é necessário. É fundamental que o Brasil olhe para a redução do gasto público, para a otimização das despesas públicas com maior eficiência no gasto público, para que possamos tirar o peso do empreendedor e aí poder impulsionar a nossa economia. Nada mais é do que a visão compartilhada, sim, pela CACB, de que há uma possibilidade de um desenvolvimento econômico mais efetivo a partir da reforma tributária, mas temos um dever de casa importante, que é a reforma administrativa. É isso aí, tem que enxugar o tamanho do Estado, né, doutor? Olha, muito obrigada pela sua participação, uma entrevista muito esclarecedora, né? Conversamos então aqui com o doutor Anderson Trautmann, vice-presidente da CACB. Volte mais vezes, foi ótimo. Obrigado, o prazer foi meu conversar com vocês e fico sempre à disposição, já desejando a todos boas festas agora nesse encerramento de 2023 e que em 2024 possamos ter um país mais desenvolvido, impulsionador do empreendedorismo, com geração de emprego e renda. Porque o grande desafio que nós temos a enfrentar é esse, né? Geração de emprego e renda para reduzirmos a desigualdade no nosso país. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Direto de Brasília, Berenice Leite, para o Fator Político BR.